8 horas e mais 34 minutos. Juliano Zimmer. Juliano Zimmer. Política. Bom dia, Jota Soares, Márcio Camargo, Viviane, todo mundo por aí, Zelinho, Rodrigo, bom dia a você que acompanha o programa da Boca do Povo dessa terça-feira, falando aí do período pós-eleições, né, que tivemos aí muitas surpresas, tivemos a eleição como um candidato a deputado federal, né, como deputado federal agora mais votado do Paraná, o Deltan Dallagnol, peça-chave da Operação Lava Jato, ele que fez 344 mil votos, é uma votação expressiva, mas não bate o recorde do estado do Paraná em candidatos a deputados federais mais votados, né? Por exemplo, não bateu o recorde do Ratinho Júnior, que foi eleito em 2010 deputado federal com 360 mil votos. E hoje é o nosso governador, que também fez uma reeleição extraordinária. Eu vou falar daqui a pouquinho. E o Deltan, e outra surpresa é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro se eleger senador, sendo que as pesquisas davam Álvaro Dias como grande vitorioso na disputa para o Senado. Inclusive, o Álvaro Dias é que foi padrinho político de Sérgio Moro antes dele decidir ser candidato ao Senado, aqui pelo Podemos do Paraná. Desde quando Álvaro Dias disputou a eleição para a presidência em 2018, ele vinha elogiando Sérgio Moro e falando que caso ele fosse eleito presidente, colocaria Sérgio Moro como seu ministro da Justiça. Ele deu a ideia ao Bolsonaro, né, na campanha, o Bolsonaro fez exatamente isso. Se elegeu presidente, colocou o Moro no Ministério da Justiça, saiu de lá muito mal com o Jair Bolsonaro, saiu atirando, falando mal do presidente, sobre aquela questão da interferência na Polícia Federal, a interferência do presidente, e uma série de acusações. E aí quis concorrer ao Senado lá por São Paulo, mas não foi aceito pela Justiça Eleitoral, não foi aceito nem dentro do União Brasil de lá, de São Paulo, aí veio para o Paraná, tentou uma aproximação com o Ratinho Júnior, mas não deu certo. Rompeu com Álvaro Dias. E agora justamente ele, que teve um apoio forte do político do Podemos, o Álvaro Dias, e dos dois senadores Flávio Arnes e Orovisto, justamente foi ele quem tirou a vaga do Álvaro Dias. Que sina, né? Álvaro Dias que está no Senado Federal praticamente aí desde 1994, desde 1999, na verdade, o Álvaro Dias está no Senado Federal, né? E aí entrou e saiu várias vezes, né? Nesse período, mas sempre foi um senador tradicional aqui do Paraná, antigo, histórico, e agora vai ficar de fora, né? E o Paulo Martins, que surgiu como uma liderança política muito forte no estado do Paraná, quase levou a vaga do Senado. Até então o Ratinho Júnior não tinha escolhido, até poucos dias antes das eleições, o Ratinho Júnior não tinha escolhido quem iria apoiar para o Senado. Resolveu colocar o Paulo Martins embaixo do braço e sair por aí, interior afora, fazendo campanha para o Paulo Martins, e ele foi muito bem. Agora na eleição, o Moro ganhou por pouca diferença de votos, e foi uma eleição para o Senado bem disputada, como há muito tempo não acontecia no Paraná. Mas vamos lá, um detalhe aqui importante para a gente trazer hoje, é uma frase recorrente no universo político, é que as urnas falam. Isso é verdade, porque no Paraná, o recado que elas deram é que um novo núcleo do poder surgiu na nossa política aqui do estadual, e estão chamando aí nos bastidores essa nova política de lavajatismo. Seria o desempenho de Sérgio Moro, eleito senador pela União Brasil, e do deputado federal, como eu disse, o Deltan Dallagnol, pelo Podemos. Os dois combatentes da Lava Jato, os dois que se conhecem há mais de 20 anos e trabalham juntos no Paraná, desde a época do escândalo do Banestado, o Banco do Estado do Paraná, que gerou uma CPI, a CC5, chamado escândalo da CC5, que gerou uma CPI na Assembleia Legislativa em 2003. Desde os anos 2000, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro trabalham juntos. Nesse caso do Banestado e em outros casos de crimes políticos no Paraná.
E agora os dois vão representar o Paraná no Congresso Nacional. E aí, o que vai acontecer? Eles já falaram que vão pegar pesado com relação ao combate à corrupção no Congresso Nacional. Eles tiveram uma grande densidade eleitoral, e isso significa que a Lava Jato vai renascer. Como disse Deltan Dallagnol, não das cinzas, mas do voto do povo. O Deltan Dallagnol conquistou aí a segunda maior votação da história do Paraná, como eu disse, perdendo somente pro Ratinho Júnior, que foi o mais votado até hoje, eleito deputado federal em 2010. E ele já está conversando com os políticos aí, com lideranças políticas, né? O principal articulador de um grupo que ele criou, chamado 200 Mais, que pretende reunir parlamentares de vários partidos, olha só, em torno de uma lista de princípios com tema como, por exemplo, o fim do foro privilegiado, ele vai lutar contra isso no Congresso, a defesa da prisão de condenados em segunda instância pode voltar à tona, essa prisão em segunda instância que foi extinta pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, pode voltar, a redução de recursos destinados ao fundo eleitoral, ou a extinção do fundo eleitoral. Então ele quer fazer uma revolução no Congresso. E nessa lista, nessa proposta dos 200 mais, ele também está a paranaense, que foi eleita lá em São Paulo, a esposa do Sérgio Moro, eleita pela União Brasil, deputada federal lá em São Paulo, a Rosângela Moro. E fez a campanha também baseada na Lava Jato e na popularidade de Sérgio Moro como combatente aí da corrupção no Brasil. Então a Assembleia Legislativa do Paraná, para a Assembleia Legislativa do Paraná, o Dallagnol deixou um representante. O afiliado político dele é o Fábio Oliveira do Podemos, do seu partido. Oliveira era desconhecido do eleitorado e fez uma campanha baseada na relação, que tinha boa relação com o Deltan Dallagnol. Virou um afiliado político. O Dallagnol vai brigar pelas mesmas propostas que o Dallagnol vai brigar na Câmara Federal. Esse novo deputado estadual, Fábio Oliveira, vai fazer o mesmo aqui no Paraná. Então ainda é cedo para dizer o que pode acontecer no futuro, mas já dá para a gente mais ou menos ter uma noção de como vai ser o mandato do Sérgio Moro como senador e do Deltan Dallagnol como deputado federal. Então, depois de uma campanha insistente de desconstrução da Lava Jato pela esquerda e pelo Supremo, a República de Curitiba, chamada de República de Curitiba, vai ter um recomeço interessante. E aí eu quero trazer para fechar minha participação, nessa minha primeira participação, desde a redemocratização do Brasil, em 1988, os estados elegeram seus governadores em 9 diferentes oportunidades, já contando as eleições de 2022. Desse total de 9 diferentes eleições para governadores, desse total o Paraná já realizou segundo turno entre governadores apenas em 1990, 2002 e 2006, as 3 com Requião na disputa, que agora perdeu feio para Ratinho Júnior. Em todas as oportunidades, Requião disputou, aliás, um segundo turno, todas as vezes que ele disputou o governo do Paraná, em 1990, 2002 e 2006. Nos outros pleitos, o Paraná sempre elegeu seu governador no primeiro turno e agora o Ratinho manteve essa tradição. O Ratinho Júnior manteve essa tradição nesse último domingo. Se reelegeu com uma votação ainda maior do que ele fez em 2018. Em 2018 ele se elegeu com 59,9% dos votos e agora com 69,82% dos votos. Está com as prefeituras na mão, está com a Assembleia na mão, está com os deputados federais e senadores do Paraná nas mãos, a grande liderança política consolidada do Estado. O percentual de votos do Ratinho Júnior só é menor do que o do Álvaro Dias, quando venceu a eleição de 1986 para o governo do Paraná. Álvaro Dias conquistou 72% dos votos válidos. E agora Ratinho Júnior fez 69,82% dos votos, e agora, nesse ano, ele perdeu apenas para o governador reeleito Helder Barbalho, lá no Pará, que se reelegeu com 70% dos votos. É um dos governadores, o segundo governador com maior número de votos no Brasil. Isso é muito importante.
Então agora a política começa a tomar novos rumos no Paraná. Eu volto daqui a pouco com mais informações sobre os vereadores de Curitiba que conseguiram se eleger deputados estaduais e federais. Daqui a pouquinho, Jota. São 8h45, 8h45. Juliano Zimmer trazendo aí as informações do setor da política, né?